quantos vieram louvar a Jesus, diga amém. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Uma vez mais estamos na Tua casa, na Tua presença, e é tão bom estarmos aqui nesse ambiente espiritual. Senhor, toma a direção do culto nesta noite, Pai querido. Senhor, usa Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor, que ela venha restaurar, venha salvar, venha vivificar, Senhor querido, que o Senhor venha operar grandemente em nosso meio. Desde já nós repreendemos toda ação contrária nesta noite. Venha cair por terra, Pai, no nome de Jesus, amém. Poder assentar, amados, em nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com o hino de nossa harpa cristã. Aleluia, a paz do Senhor Jesus, para amados irmãos. 139 da harpa cristã. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada ao véu, vivo caminho pro céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga os maus há de dar, do medo da morte, o abismo eterno que pode salvar, só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Aonde guiar-me, meu Senhor? 141 da harpa cristã. Da Mi bemol. 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é amigo, meu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimentou do meu
cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu-me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito. Toda igreja de pé, guia-me sempre. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Aleluia! Quantos louvam ao Senhor por mais uma noite na sua casa, no santuário, para o adorarmos? Digam aleluia! Se você tem um exemplar da Bíblia, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. Convidar o pastor Rodrigues para ler com a igreja os versículos ímpares. 1 de João, capítulo 2, para os novos na fé, se você abrir no livro do Apocalipse e retroceder 4 páginas, você encontrará a epístola de João. Graças a Deus. Nós vamos ler até o versículo 17. João, 1 João, capítulo 2. Quem já encontrou, diga amém. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos juntos o versículo 17, todos bem forte. E o mundo passa e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Quantos adoram ao Senhor por sua palavra? Palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Aleluia. Com esse mesmo espírito de adoração, será que você pode levantar uma das suas mãos? Nós sentimos a graça de Deus neste lugar. Podemos sentir o fluir e a brisa do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas de uma forma sobrenatural. A presença de Deus está aqui para nos renovar, para batizar, para te levantar, para tirar a tristeza do teu coração. Urabacalabachandarai, Icalabarabachandarabacá. Você tem liberdade nessa noite para adorar, para bendizer, para exaltar o nome daquele que é digno de receber adoração, receber louvor, pelo dom da vida, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ele está entronizado, assentado no trono, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor. Será que nessa noite você tem motivo para adorar o nome do Senhor? Abre a tua boca, glorifica, exalta. Urabacalabachandarai, Urabacalabachandarabacá. Nessa noite, cadeias estão sendo quebradas, cadeados estão sendo dilacerados. Urabacalabachandarai. Nessa noite, Deus visita a tua casa, visita a tua família, liberta teus familiares do vício da bebida alcoólica, das drogas, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria. Enquanto você está aqui adorando, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família. Recebe a cura nessa noite, recebe a cura nessa noite, recebe aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Será que você pode dar uma salva de palmas para aquele que é digno de honra, de glória e de louvor para todo sempre? Recebemos o nosso pastor Isidro. Aleluia. Pai do Senhor, amada igreja. Aleluia. Já tem uns 15, 20 minutos que eu estava pensando. Pessoa numa terça-feira, quase todos trabalhando ou no colégio, seja lá como for, e à noite estão aqui na casa de Deus. Aleluia. Só se faz isto por amor, amar a Jesus, não é? O salmista gostava muito disso. Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria que antes de você se sentasse, se cumprimente seu vizinho e diz assim: eu amo a Jesus. Aleluia. Toma seu assento em seguida. Glória. Adolescente louvando ao Senhor. Enquanto os adolescentes cantam, vocês têm liberdade de adorar e de louvar o nome de Jesus, porque Jesus está vivo, aleluia, e Ele está aqui nesta noite e é digno de glória, de louvor, de honra, de adoração, pelas suas grandes maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Quantos aqui têm sido abençoados? Levante a mão assim, diga glória a Deus. Isso.
meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Devemos resistir às paixões. Tiago 4, quem já encontrou, diga amém. Amém. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Você pode repetir comigo? Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, ou seja, zelo, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Juntos o 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Juntos o 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Vamos juntos à última parte? Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Você pode perguntar para a pessoa que está do lado? Quem é você para julgar o seu irmão? Se você pode, sente-se adorando ao Senhor Jesus. Epístola de Tiago, epístola escrita por um pastor, pastor Tiago, irmão de Jesus, foi pastor em Jerusalém e escreve esta carta inicialmente aos cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos, passando por momentos de muita aflição. E Tiago escreve essa carta primeiro para ensinar aqueles irmãos a como enfrentar as lutas, como atravessar as provações, as adversidades. Tiago escreve esta carta também para orientá-los a que permaneçam vivendo o evangelho na sua plenitude. Tiago escreve esta carta visando a maturidade espiritual. Na verdade, Tiago segue os princípios de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus, e se você observar, lendo Tiago, você encontra muitos dos ensinamentos de Jesus, principalmente do Sermão da Montanha. Em Tiago, nós encontramos lições basicamente sobre todos os assuntos pertinentes à igreja do Senhor. Simplificando, esta carta é carta de um pastor para ovelhas. Quis o Espírito Santo que esta epístola fizesse parte do cânon sagrado e chegasse até nós hoje, de maneira que esta carta é carta de Deus para a DIG nesta noite, para o nosso ensinamento. Todo pastor anseia ver a sua igreja crescer. Se você pegar um microfone e entrevistar cada pastor de congregação e perguntar qual o seu maior desejo com relação a uma congregação, o pastor vai responder que ela cresça, que se multiplique, que avance espiritualmente e também numericamente. Se você perguntar ao pastor Eliseu, o senhor gosta de igreja vazia, pastor?
Deus me livre, ele respondeu. O pastor tem falado bastante aqui. Não gosto de igreja vazia, gosto de igreja cheia. Isso é o coração de todo pastor. Quer ver a igreja crescendo, a igreja avançando. E graças a Deus que a ADIG tem crescido. No último domingo, desceram as águas batismais 130 novos irmãos. Esse amém foi muito xoxo. Desceram as águas batismais 130 novos irmãos. Melhorou. Então a igreja está crescendo. Mas citando também o pastor Eliseu, tem vaga para crescer mais. Amém, pastor? Nós temos mais de 200 mil habitantes na Ilha do Governador. Apenas, talvez 10% dos 200 mil são evangélicos. Nós temos aí, vamos colocar por baixo, mais de 150 mil pessoas que precisam ser conquistadas para Jesus. E este desafio não é apenas desafio pastoral, é desafio de cada um de nós. É meu, é seu. Faço esta pergunta: o que você tem feito para ganhar vidas para Jesus? De que maneira você tem trabalhado e contribuído para que a igreja se multiplique, para que a igreja avance? Alguém fez uma pergunta dizendo: o que é necessário fazer para uma igreja crescer? Rick Warren, autor de um best-seller, que antes de sair do prelo vendeu 500 mil exemplares, pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele corrige a nossa rota, a nossa maneira de ver e de perceber o reino. Ele diz: pergunta errada, o que devo fazer para a minha igreja crescer? A pergunta certa seria essa: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Eu vou melhorar. O que está impedindo a igreja de Jesus de crescer do ponto de vista local, aqui? Vou melhorar ainda mais. O que impede a ADIG de crescer ainda mais? Observe que são duas visões diferentes. Quando você diz o que devo fazer para a igreja crescer, você está falando de estratégias, você está falando de elementos que contribuem para o crescimento. Se você imaginar aqui uma planta, e o pastor Rodrigues falou de um pé de milho, e se você colocar aqui um pé de milho e disser: eu plantei o pé de milho e ele precisa de algumas coisas para crescer. Ele precisa de água, ele precisa de elementos para evitar que ele não tenha o desenvolvimento natural, e hoje colocam agrotóxicos também. Mas em condições normais, se você pegar uma semente saudável e plantar no solo, ela vai crescer naturalmente e vai se reproduzir. Plantou milho, vai dar milho. Plantou laranja, vai dar laranja. Essa é a condição normal da vida. O que o senhor quer dizer, pastor? Que tudo aquilo que é vivo, cresce. E a igreja é viva. Você é vivo. E se não está crescendo, o que está acontecendo? Quando uma planta não cresce, é porque está doente. Quando uma planta não cresce, é porque está doente. Quando uma igreja não cresce, é porque está doente. Tem algum problema. Então eu queria convidá-lo esta noite para, olhando para Tiago, descobrir fatores que impedem o crescimento da ADIG. Tem pregadores que dizem: eu não vou falar aqui não tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte. Não, eu digo que aqui na ADIG tem. Essa palavra é para nós nesta noite, tem endereço certo, é palavra de Deus aos nossos corações, e nós vamos sair daqui curados esta noite pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você está com a Bíblia aberta, permaneça. Se fechou, abra em Tiago 4, nós vamos à palavra. Se você observar no capítulo 3, a partir do versículo 14, localize aí para você ler comigo. 3,14. Eu prefiro ler, porque eu acho que é mais confortável para você. Diz assim: mas, se tendes amarga inveja. Tem algum invejoso aqui esta noite? Tem alguém que diz: eu sou. Nunca vi um invejoso assumir que é invejoso, porque todo invejoso é mentiroso também. Diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto,
mas é terrena, animal e diabólica. 16 comigo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Simplificando, onde existe a manifestação desses sentimentos, nada funciona bem. Quando isto está presente no seio de uma igreja, no meio de uma igreja, ela não pode avançar com naturalidade como Deus gostaria que ela avançasse. É nesse contexto que nos versículos que nós lemos, 4 de Tiago 1 a 12, Tiago nos apresenta, alguns tipos de guerra. Se você recebeu o boletim, o nosso boletim, você vai encontrar aí uma introdução completa do que estamos falando esta noite. Eu não sei se o bom Marivaldo está aí para poder nos ajudar, separando. Está aí, não está, Marivaldo? Aí tu aproveita e passa aqui e deixa um boletim para mim. Não, achei aqui, está aqui. Na palavra pastoral, diz assim: as guerras são uma realidade da vida. Apesar de todas as tentativas de acordo de paz, as guerras estão presentes. Veja lá, entre as nações. Quem está acompanhando os jornais? Estados Unidos, Coreia do Norte, Irã. As guerras estão presentes nos partidos políticos. Quem está acompanhando Brasília? Diga amém. As guerras estão presentes entre as denominações. As igrejas evangélicas se degladiam, estão brigando, estão se dividindo. E até mesmo dentro das famílias há guerras. De maneira que o assunto que Tiago está tratando aqui é um assunto para hoje, é um assunto para já, é um assunto do momento. O Salmo 133 diz: ó quão bom, vamos juntos? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, o anseio de Deus é ver os seus filhos em perfeita harmonia. Mas observe, nas páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos episódios que retratam contendas e guerras. No boletim há alguns, por exemplo, alguns que são marcantes. Os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. Você se lembra o que aconteceu lá? Cada um foi para o lado. Depois Sodoma, Gomorra, Guerra dos 5 Reis, Amon, aquele problema todo que aconteceu por causa dessa separação. Observe mais, Absalão conspirou contra o próprio pai Davi. Os discípulos de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, perguntavam para Jesus quem era o maior entre eles. E na igreja da Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 15, ele diz que os crentes estavam se mordendo, estavam se devorando. É uma espécie de autofagia. Uma igreja que começa a degladiar-se, os membros começam a brigar entre si, ela pode acabar, ela pode ser destruída. Deus nos ama tanto que deixou isto nas páginas da Bíblia. Na igreja de Filipos, 2 mulheres, líderes da igreja, estavam em desacordo. Filipenses 4, 1 a 3. Tiago nos esclarece aqui 3 tipos de guerra. E eu vou pedir a você, pastor, não guardei nada esta noite, mas você vai levar essa mensagem para casa. Primeiro tipo de guerra, guerra contra pessoas. Você pode dizer comigo? Guerra contra pessoa. Segundo, guerra contra nós mesmos. Guerra aqui dentro. Vou falar disso daqui a pouquinho. Você vai ficar impressionado como isso é um fato. Guerra com os outros, guerra aqui dentro e guerra com Deus. Tem gente que briga com Deus. Tem gente que fica de mal de Deus. É isso, pastor? É. Eu vou lhe explicar daqui a pouquinho. Primeiro, se nós entendemos que para a igreja crescer, ela precisa ser saudável, e entendemos que guerras e contendas são uma enfermidade que impede o crescimento da igreja, encontramos na Bíblia, de igual modo, em João 13:35, o próprio Senhor Jesus dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, preste atenção, redobre a atenção. Pastor Eliseu pode pregar aqui todo dia. Os pastores podem pregar mensagens tremendas. Se o mundo olhar para as nossas vidas, principalmente como igreja do Senhor Jesus,
e observar que nós não vivemos o amor de Cristo que foi derramado dos nossos corações, eles não vão acreditar em Jesus Cristo. Diga comigo nisto: todos conhecerão que são discípulos de Jesus, se nos amarmos uns aos outros. Este é o cerne da questão. Toda pessoa que gosta de contender, escute, toda pessoa que gosta de confusão dentro da igreja é uma pedra de tropeço para o crescimento da igreja. Eu lhes disse que a palavra é muito forte. Meu coração ficou acelerado quando disse isto pela manhã hoje. O que impede a ADIG de crescer não é Satanás, porque esta ADIG, esta igreja, foi estabelecida por Deus, e para ela vale o que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se ela não cresce, é porque tem pedra de tropeço. E eu quero dizer algo muito forte para você. A palavra que Deus está ministrando aos nossos corações hoje, ela é uma palavra decisiva. Deus, sempre que traz juízo, antes ele avisa. Sempre que Deus trouxe juízo, ele mandou antes os seus atalaias avisando. E eu venho esta noite, como profeta de Deus, dizer a você: arrependa-se da sua conduta, para de brigas, para de mexericos, para de confusão, porque Deus está olhando para ti, e se tu não te converteres, Deus virá e tratará contigo. Tem gente que diz assim: meu pastor, mas Deus é amor, mas é fogo abrasador. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não vai permitir que a sua igreja continue marcando passo ou não avançando quanto deveria avançar por causa de meia dúzia de pessoas que gostam de falatórios. Irmãos, isto não é aceito nem entre as pessoas mundanas. Quem aqui vê jornal? Diga amém. Quem aqui está acompanhando essa guerra entre o Cavani e o Neymar? Quem está acompanhando isso aqui? Todo mundo sabe. Quem não levantou a mão para não ser disciplinado, mas... sabe o que estão temendo? Que o time para o qual foram contratados os 2 jogadores mais caros do mundo, que este time não alcance o seu objetivo. Sabe por quê? Jesus estabeleceu um princípio: um reino dividido não subsiste. Eu estou falando da igreja, mas eu estou falando também com os ministérios, com os departamentos da igreja. Todas as vezes que o pastor Eliseu, na direção de Deus, levanta um líder para um ministério, isso é aprovado pelo ministério, pelo conselho de pastores, e é aprovado aqui, registrado em ata, isso está chancelado pelo céu. E quem se levanta contra a autoridade está brigando com Deus, porque esta é a igreja do Senhor. Deixe-me ver se o povo está entendendo bem. Se está, diga aleluia. Onde não há ordem, não pode haver organização. E não havendo ordem e organização, não pode haver crescimento. É preciso que entendamos uma coisa: dizer que obedece a Deus é muito fácil. Agora, obedecer aos pastores que Deus levantou, aí já é outra história. E está sendo semeado nos dias de hoje um pensamento de que o crente não precisa mais obedecer à autoridade espiritual. Pastor Rafael Lira disse aqui deste púlpito no domingo que está tendo dificuldade com os jovens, porque os jovens hoje são independentes.
E foi lançado um novo tipo de crente agora. Qual é o crente? É o crente itinerante. Como é que é o crente itinerante? A cada domingo ele escolhe uma igreja para ir. E quando o pastor diz, meu irmão, cadê você? Ele diz, não, pastor, eu estou escolhendo uma igreja para ir a cada domingo. Você precisa de uma autoridade sobre você. A autoridade sobre mim é Deus. Sabe o que é isso? É falta de Tiago na vida. É falta de conhecimento na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós perdemos muito quando abraçamos o movimento em detrimento da palavra. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu sou de monte, eu gosto de orar. Ontem mesmo estávamos no monte com essas servas de Deus. 10 horas da noite, meio do frio, clamando a Deus. Sou do monte, gosto do mistério, acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito em aviãozinho, balão mágico, tudo que você pensar. Se é de Deus, é bem-vindo. Agora, nada pode roubar o lugar da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia e viver a Bíblia. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Porque eu posso chegar aqui e aí, manto, e minha esposa está me olhando ali. A minha filha está me assistindo de perto. E Tiago está dizendo exatamente, eu não posso ver nos meus irmãos alguém com quem eu vou guerrear. Veja o capítulo 1 de Tiago, o versículo, eu não posso me demorar aqui por causa do tempo, mas olha só, Tiago capítulo 1, versículos 11 e 12. Tiago capítulo 1, melhor dizendo, queridos, 4, versículo 1, depois 11 e 12. O primeiro nós já lemos, vamos a 11 e 12. 4, 11 e 12, perdão. Tiago 4, 11 e 12 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Ato falho. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. O que estou lhes falando aqui, irmãos, nesta noite não é palavra minha. Quantos entendem que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas? Quantos entendem que nós estamos lendo a Bíblia e o próprio Jesus está falando conosco? Então isso não é minha palavra, não é vontade minha. Eu pensei muito em trazer hoje um melzinho para você. Você sair daqui voando. Mas Deus não, é aqui. É aqui. A palavra é essa aqui, ó. Mateus 7, 1 a 5, diz assim. Não julgueis, para que não sejais julgados. Leia comigo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês o pedaço de madeira, a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita. Vamos ler juntos? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amoroso, misericordioso. Ele está falando para nós, e Tiago está confirmando o que Jesus falou. Como nós podemos falar dos nossos irmãos, sendo que nós também somos pecadores e alvo da graça de Deus? Quem aqui não tem pecado, fica em pé para conhecer. Sabe quando é que a gente fica muito forte? Quando a gente encontra um pecado que não é o nosso. Aí você fica valente, você fica cheio de autoridade. Mas se você é bom para bater nos outros, Deus está expondo a tua ferida nesta noite. Tu tens usado a tua língua para falar mal dos irmãos, para dizer coisas que tu não sabes, para semear contenda entre os irmãos. E quem semeia contenda entre os irmãos é alvo da ira de Deus.
6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Quando você é mexeriqueiro, quando você semeia contenda, tu sabe o que o fulano falou? Vou dizer só para ti. Guarda contigo, viu? E aí você semeia ali. Aquele semeia para o outro, outro semeia para um. Daí a pouco está todo mundo de cara virada. Mas qual foi o problema? Não, teve um autor que emprestou a sua língua para Satanás semear contenda no meio do povo de Deus. Meus irmãos, esta não é a vontade do Senhor para nós. Se o mundo olha para nós e vê divisão entre nós, e vê contenda entre nós, e vê separação entre nós, eles vão olhar e vão dizer: eu não quero ser desse povo. Eu não quero pertencer a esse povo. Pastor, você está falando com todo mundo? Não, você é inteligente. Mas a palavra de Deus precisa ser dita nesse tom. Se o mundo olhar para nós e não ver o evangelho de Jesus Cristo, eles não sentirão sede. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal não serve para salgar, para nada mais serve, a não ser para ser pisado e jogado fora. Pergunta de Tiago esta noite para nós: como tem sido o meu comportamento e o seu comportamento como servo e serva de Deus? Lá no ambiente de trabalho, lá na escola onde você estuda, na faculdade, qual tem sido o seu comportamento? A primeira guerra que nós vemos aqui é a guerra entre pessoas. Jesus, em João 17, 21, ele orou por nós. Parece que eu estou vendo Jesus orando pelos seus discípulos, e na presciência de Deus já estava a DIG. E ele diz assim em João 17, 21, para que todos sejam um, para que os membros da ADIG sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando Jesus orou esta oração, ele estava pensando em você, ele estava pensando em você, ele estava pensando em nós, e é desejo de Deus que sejamos um. Diga comigo assim, em nome de Jesus: a partir de hoje, eu jamais vou estabelecer qualquer tipo de contenda. Sabe por quê, irmãos? Para brigar é preciso 2. Se alguém te chama para caminhar 1 milha e você caminha 2, como é que fica? Se alguém chega e diz: eu preciso do seu paletó, eu dou a camisa também, como é que briga? Não briga. Tiago fala sobre isso, guerra entre pessoas. E ele diz: de onde vem isto? Como pode uma igreja que tem o Espírito Santo, que foi salva por Jesus, viver em litígio, em contenda entre os irmãos? Mas ele diz que a guerra que nós temos com os nossos irmãos, ela vem, sabe de onde? De dentro de nós. E eu vou para o segundo tópico: guerra contra nós mesmos. Veja em Tiago capítulo 4, versículo 1, ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? Está com a Bíblia aberta para me ajudar? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Preste atenção para isso. Toda confusão, toda briga, vem de dentro de nós. Porque dentro de nós há uma guerra. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, dizendo: eu quero Jesus, o Espírito Santo vem ao seu coração, opera o milagre do novo nascimento, você nasceu de novo e o Espírito começa a crescer dentro de você. Você começa a ler a Bíblia, começa a viver a palavra e o Espírito vai crescendo dentro de você, tomando as suas atitudes, o seu comportamento e vai avançando. Agora ouça o que eu vou lhe dizer: a natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, ela continua viva. Se qualquer pastor aqui
não subjugar o seu corpo à palavra, à oração, ao jejum, vai aflorar a natureza pecaminosa. Quem tem natureza difícil aqui, diga aleluia. Irmãos, nós enfrentamos uma luta diária. O apóstolo Paulo diz: eu olho para os meus membros e eu vejo em mim uma lei contrastante. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Por quê? O Espírito me conduz a fazer o bem, mas eu quero fazer o mal. Eu luto, o Espírito Santo vem e diz: eu quero fazer o bem, mas a natureza pecaminosa faz o mal. E aí Paulo fala algo muito forte, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu não venha pregando aos outros, eu mesmo vir a ser condenado. Sabe o que ele está dizendo? Quando você prega, você estabelece juízo sobre si mesmo. E Tiago capítulo 3 diz: não quereis ser mestres, porque quem é mestre sofre mais duro juízo. Não entendi, pastor, explico para você. Quem sabe o que deve fazer e não faz é digno de mais açoites. Quem sabe e prega a palavra precisa viver a palavra, porque senão trará sobre si condenação terrível. Esta semana agora, me mandaram fotos de um pastor. Escute isso. Eu estou orando, pedindo ao Espírito Santo que essa palavra fique no seu coração, fique dentro da sua alma, que você saia daqui assustado. Quando eu saí com a equipe que faz o trabalho, distribuir quentinhas, cobertores, assistência, na quinta-feira à noite, às quintas-feiras, nós nos deparamos com algumas pessoas e elas vão ficando conhecidas. Você conhece a história dela, diz: olha, isso aqui era eletricista, trabalhava, tem um irmão em tal lugar, e aí a gente, não, vamos tentar encontrar. Aí chegou para outro lá: olha, isso aqui é do Ceará e tal, encontramos a família no Face, vamos mandar para o Ceará, e por aí vai. Mas teve um que me chamou a atenção. Ele estava todo sujo, todo imundo. A uma distância de 5 metros, você sentiu um mau cheiro. E alguém chegou para mim e disse: olha, esse senhor aí foi um pastor muito usado por Deus. Eu disse: este. E para os irmãos saberem que eu não estou aqui fantasiando, eu vou dizer o nome. Evangelista Eliarde conheceu muito este homem sendo usado por Deus. O pai do evangelista Eliarde serviu com ele. Era um homem que Deus usava com visão, com revelação. A pessoa entrava, ele dizia o nome: você aí, etc. Vem cá, a pessoa vinha chorando: se arrepende. Só que aquele homem não vigiou e cometeu um pecado. E Deus levantou um homem para falar a palavra como eu estou falando para você hoje. E sabe o que aquele pastor fez? Deu de ombros, recusou a palavra, disse que nada, isso não sabe nada da minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Porque é um risco muito grande que a gente corre quando você chega a um patamar espiritual, de poder espiritual e de poder e autoridade sobre a igreja. A gente começa a se achar acima do bem e do mal. Mas quem lê Tiago não pensa assim não. Irmãos, eu vou dizer para a sua tristeza, para a minha tristeza, eu chorei. Esta semana me mandaram uma foto daquele homem, ex-pastor usadíssimo por Deus. Ele teve uma discussão com outro mendigo, e o mendigo disse para ele: eu vou te matar. E ele não acreditou. Aquele mendigo foi embora. À noite ele voltou, pegou uma pedra e bateu na cabeça daquele homem, e ele morreu ali mesmo. Eu sei que esse não é um testemunho para você dar glória a Deus, mas eu queria que você pensasse no que Deus está nos dizendo. Deus tem uma medida, Deus tem um limite. Não deixe que a medida de Deus se encha. Você tem ouvido pregações, mensagens, Deus tem falado com você, você dá de ombros e diz: quem manda na minha vida sou eu.
Deus está falando contigo hoje. Conserta-te com o Senhor, leva o evangelho a sério, dedica-te a orar, a buscar a face do Senhor, a ler a palavra, a jejuar, a viver o evangelho, porque esta é a vontade de Deus para nós. Pastor, o senhor está dizendo que nós vamos morrer. Meu irmão, Deus me livre e guarde disso. Eu estou citando Paulo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu não venha pregando aos outros, eu mesmo vir a ser condenado. O que eu estou dizendo é que qualquer pastor, qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa que está servindo a Deus e não leva a sério e brinca de ser crente, chega um momento que enche a medida de Deus. Ah, pastor, mas Deus é misericordioso. E é mesmo. Por isso que Ele está falando contigo esta noite. Aproveita, aproveita, aproveita. Em guerra contra nós mesmos, dentro de nós, há esta fonte que leva às guerras exteriores. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Se tendes amarga inveja, vamos ler de novo. Onde é que está a amarga inveja? Do lado de fora ou do lado de dentro da nossa vida? Está no coração, é isso mesmo? Sentimento faccioso, onde é que está? No coração. Por que você não responde? Olha aí, o 14, Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, onde? Em vosso coração. Às vezes nós culpamos o diabo de tudo, mas a coisa brota é aqui no coração. Começa um sentimento, uma mágoa, uma revolta contra a liderança. Quantas pessoas têm dividido rebanhos, porque alimentam a inveja, o ódio no coração, e aquilo vai crescendo dentro da alma. E eu vou até antecipar e dizer para você, a melhor solução para isso, eu lendo, encontrei essa estratégia. Vamos imaginar que eu estou com algum sentimento com o Joel, que é meu amigo, meu amigão. E aí eu estou com aquele sentimento, começou a caminhar aquele sentimento. O que eu faço, pastor? Vou lá e começo a dizer em alto e bom som: Senhor, Joel é teu filho, é teu queridão, Jesus, é meu amigo, e eu perdoo agora em nome de Jesus. No mundo espiritual está anulado toda mágoa, todo sentimento. Eu não estou sentindo nada, vontade de matá-lo, mas tudo bem, Senhor, mas eu perdoo, eu libero e tudo. Irmãos, é incrível como o Espírito Santo vem e arranca aquilo do seu coração. Você está livre. Não deixe a semente brotando encontrar espaço, porque aquilo vai crescendo. Aí você chama alguém e fala: fulano, eu vou falar com você porque eu confio em você. Você é um amigo, você é uma pessoa. E aí você semeia aquela semente, e ela começa a crescer, e vai espalhando, e vai impedindo o avanço da igreja do Senhor. Observe o que nós lemos em Mateus 15, 17 a 20. Mateus 15, 17 a 20. Eu não vou me demorar. 15, 17 a 20. Mateus 15, 17 a 20. Diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso, leia comigo, contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, dentro de nós existe uma fonte, uma natureza pecaminosa, e é dela que vêm esses sentimentos terríveis. Se nós não a sufocarmos pela palavra, pela oração, pelo jejum, nós não vamos conseguir conter quando ela começar a aparecer. Desejos egoístas são coisas perigosas. Volte para Tiago capítulo 4. Observe o que ele diz aqui: pastor, pois eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu estou indo de bem para melhor, está tudo funcionando na minha vida. Pois olha o que ele diz aqui no versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha aqui para mim, a inveja, ela começa a olhar para o outro e o que é do outro.
Em vez de ser uma fonte de inspiração, começa a se alimentar um sentimento de querer trazer o outro para a sua posição, ou de roubar o que é do outro, ou de desejar o que é do outro. Isso é maligno, é satânico. Quando esse sentimento é alimentado, você dobra os joelhos e ora. Mas a sua oração não é ouvida. Está aqui a revelação de Deus para você. Pastor, tenho orado dia e noite para Deus resolver aquele problema, mas não tenho solução. É porque o problema não é a oração, o problema é o teu coração. Libera perdão esta noite, que a resposta virá para a tua vida. Libera perdão esta noite, e eu falo como homem de Deus, que virá a resposta para o teu coração. Tudo que Deus está precisando e esperando é que você se ajuste à vontade dEle. Quando você se coloca na vontade dEle, a bênção vem sobre a sua vida. Sabe qual é o pecado predileto do diabo, irmãos? É a vaidade. E nós vivemos num sistema mundano que eleva as pessoas. Às vezes eu trabalho os meninos que pregam aqui, porque eles pregam aqui, e quando eles descem ali, já vem uma pessoa e diz assim para ele: meu filho, nem Billy Graham nos bons tempos pregava igual você. Aí o menino começa a andar assim, já com a asa aberta. Por quê? Porque o Google, irmãos, dá conhecimento para todo mundo. O Google dá conhecimento para todo mundo. Você vai lá, tem uma mente fresquinha, decora. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Respeite as cãs. Está aqui o nosso pastor. E eu posso falar isso. Obediência às autoridades espirituais. É aí o segredo da bênção. Já, eu fico olhando, pastor, mas tudo dá certo para ele. Sabe por quê, irmãos? Minha mãe me ensinou muito cedo palavra, Bíblia, viver a Bíblia, respeitar a autoridade espiritual. Tem muito crente que está privado de bênçãos porque não respeita a autoridade. E eu repito, estou falando para você, não somente os pastores, mas autoridades que foram estabelecidas nos ministérios. Ministério de família, ministério de crianças, ministério de missões, ministério de integração. Todos os ministérios, você chega, quem é a autoridade aqui? É fulano. Então respeite a autoridade, porque foi colocada por Deus naquele lugar e foi imposta às suas mãos. O diabo gosta de encher a nossa bola, irmãos. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Agora, durante as obras, os irmãos que fizeram parte da equipe, a gente pedia: irmãos, amanhã 10 irmãos. Vinham 5. E olhe lá. Eu me lembro com muita saudade de um tempo em que a igreja não precisava contratar ninguém, porque os próprios crentes se reuniam e diziam: nós vamos limpar a igreja. Tem alguém aqui dessa época? Tem alguém? Tem uma meia dúzia de mãos levantadas aí. A igreja não precisava se preocupar, porque os próprios crentes faziam isto. Hoje a falta de temor é tão grande, que quando o irmão foi reformar essas cadeiras, elas estavam emplastradas de chiclete embaixo. Essa borrachinha que fica em cima, todas quebradas. Sabe por quê? A pessoa fica ali e começa a fazer isso aqui, ó. Durante o culto, tudo isso quebrado, teve que trocar tudo. Esse templo é um templo de cimento, de pedra, mas é o lugar onde se reúne a noiva de Jesus. Portanto, reverência. Aqui não é cinema, aqui não é lugar de comer pipoca, mascar chiclete. Aqui é lugar de se buscar a Deus, é terra santa, é lugar de guardar os lábios, é lugar de pisar direito, porque Deus está nesse lugar. Para a gente fechar, meus irmãos, que o horário já foi embora. Como é que a pessoa consegue ficar em guerra com Deus? Versículo 4. No 3 ele diz: vocês oram e não recebem nada porque pedem mal para gastar nos vossos deleites. E no 4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Quer guerrear com Deus? Quer brigar com Deus? Torne-se amigo do mundo. E mundo aqui, irmãos,
é o sistema mundano. Eu tinha muito para falar sobre isso aqui, mas eu vou dizer apenas algumas coisas aqui que eu anotei. Esse sistema mundano, ele está sendo trazido pelas mídias sociais, ele está sendo trazido pela televisão, pelos filmes. E eu não quero falar aqui de costumes, porque mesmo falar de costumes hoje já soa como alguém retrógrado, como alguém ultrapassado. Mas eu faço só uma pergunta para você refletir. O hábito que você tem é um bom hábito e foi produzido por alguém de Deus? Não entendi, pastor. De vez em quando, ou de quando em vez, Satanás usa os seus instrumentos para lançar um modismo. Se lembra da época da minissaia? Foi uma febre. E era um Deus nos acuda, o pessoal tentando segurar aqui, e vamos encobridar a saia e tudo. De vez em quando surge isso. São os modismos. E agora nós temos algo muito forte, que é o WhatsApp. Gente, de vez em quando nos corredores aqui, você tem que andar falando bi, 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 bi. Você tem que andar com sinalizador. Estou pensando de criar uma lâmpada, porque as pessoas caminham assim, e de repente elas esbarram em você. Pastor, pelo amor de Deus, isso é pecado, eu não estou dizendo. Aqui nós entramos na fase do embaraço. Quem vive no WhatsApp, duvido que tenha tempo de ler a Bíblia. E aí diz, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque o horário do almoço que você poderia ler Tiago 5, você está no WhatsApp passando mensagem. Eu não sei se é verdade, mas me disseram que há um prédio inteiro de pessoas contratadas pelo WhatsApp para poder criar vídeos, para poder manter a rede funcionando. E tem gente que manda 50 vídeos por dia, mas não consegue mandar um versículo para um amigo que não é crente. Estou citando apenas um exemplo para você tentar entender o sistema mundano que nos leva para distante de Deus. Tiago nos dá uma receita aqui, como podemos vencer esses inimigos. Diga assim comigo, de que maneira eu posso vencer esses três inimigos? Primeiro, versículo 6. Antes, Deus dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Primeira coisa, eu não expliquei para você aqui, eu tenho que explicar isso aqui, senão você pode levar uma confusão. O versículo 4, quando diz adúlteros e adúlteras, não está falando do relacionamento de um homem com a mulher e vice-versa. Esse adúlteros e adúlteras, ele está falando do adultério que você comete, porque você faz parte da noiva de Cristo, e quando você se relaciona com o mundo, você está cometendo um adultério espiritual. Deu para entender aí, minha gente? Deu para entender? Então é disso que está falando. Tem uma tradução que diz infiéis. Por quê? Porque se você pertence à igreja de Jesus, você é separado, você é puro, você é santo, você não deve se contaminar com o mundo. E quando isso acontece, você está cometendo adultério espiritual. Só para a gente fechar aqui. Como vencer os inimigos? Primeiro, submetendo-nos a Deus. Versículo 7, leia comigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, você tem autoridade para repreender Satanás. Quando você não se submete à palavra de Deus e não obedece a Deus, o diabo pode cirandar com a tua vida. Tem muita gente sofrendo, porque não obedece à palavra. Quando dá ordem, o diabo ri. Eu falei hoje pela manhã, eu deveria falar, pastor Rafael, aquilo? Não é bom não, né? Não. Só a primeira parte, pode falar? Pode falar. Aconteceu aqui numa congregação, aqui de manhã eu fico mais à vontade, e às vezes eu falo, o pastor Rafael é o meu filtro. Ele disse, pastor, não fala esse assunto não. Mas o irmão estava repreendendo o demônio, o pastor contou uma aqui domingo, forte, né, pastor? O cara disse, sai demônio. Ele disse, tu, ladrãozinho de gasolina. Acabou a autoridade. O irmão chegou e deu uma ainda de engenhoso para o demônio. Foi aqui numa congregação nossa, não vou falar o nome para não descobrir quem foi. Ele chegou e disse, não, sai, deixa eu resolver. Ele disse, diabo, demônio, o que é que tem dentro da minha mão? Para saber se era demônio mesmo. O diabo disse para ele, 5 dedos, seu otário. Isso é exemplificação de que o diabo não respeita quem não obedece à palavra.
Agora, pelo contrário, quem vive a palavra, de longe Satanás conhece. Eu contei hoje de manhã, uma pessoa endemoniada nos Estados Unidos, e sai para cá, sai para lá. De repente alguém disse, liga lá para o Brasil. E ligaram para minha velha mãe, com a voz fraca, pegou o telefone e disse, o demônio começou a gritar, não liga não, não liga não. E ela disse, demônio, em nome de Jesus a quem eu sirvo, sai. E o demônio saiu lá do outro lado da América. Isso é autoridade. Isso é autoridade. E é isso que Deus está trazendo para nós hoje. Deus não nos quer andando de cabeça baixa não, queridos. Deus nos quer de fronte erguida, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça de Deus, para lutar e para vencer Satanás. Submeta-se à vontade de Deus. Segundo, resista ao diabo, ele vai fugir de vós. E a gente resiste, não dando lugar a ele. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Versículo 8, mantendo-se perto de Deus. Leia o 8 comigo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Sabe o que Deus está esperando? Aquele momento que você dobrava os joelhos e falava com Deus. Aquela madrugada que você se levantava e não conseguia dormir. E aí você diz, sabe de uma coisa? Eu vou falar com o Eterno agora. E você se envolvia de tal maneira que as horas se passavam e você já saía dali direto para o trabalho, mas ia radiante, debaixo da unção, numa comunhão profunda com o Senhor. Deus está no mesmo lugar de sempre. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E por fim, irmãos, a purificação que ele fala no versículo 8, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deus exige que sejamos santos. E por fim, no versículos 9 e 10, diz aqui, como é que eu faço para vencer esses inimigos? Humilhando-nos diante de Deus. Olha os 9 e 10, vamos ficar em pé para a gente ler de pé esses versículos. Diz assim, vamos ler juntos, 9 e 10 de Tiago 4, vamos juntos. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que eu vou dizer para você agora? Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Independentemente dos pecados que você tenha cometido, nesta noite há um rio de perdão neste lugar, e você precisa mergulhar neste rio. Agora eu vou pedir que você escolha alguém para orar com esta pessoa. Nós somos a igreja do Senhor, e eu quero que você assuma um compromisso diante do Senhor. Qualquer pessoa que se aproximar de você, está vindo uma vida para Jesus. Aplauda, aplauda, a gente para tudo para receber uma vida preciosa. Se está vindo a primeira vida, deve ter a segunda também. Venha para Jesus, venha. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, já temos a primeira vida aqui. Onde está a segunda, onde está a terceira? Há lugar para todos. Venha. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós vamos orar por esta vida preciosa, mas não estamos fechando a porta. A qualquer momento você pode entregar a vida a Jesus. Qual é o seu nome? O Wallace. É a primeira vez, Wallace? Deus te abençoe, filho. A melhor e a mais importante de todas as decisões. Nós vamos orar por você e nós vamos te ajudar. Você vai para uma sala receber uma palavra de orientação, uma lembrança da nossa igreja, e agora é nova vida em Cristo Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai querido, aqui está uma vida preciosa. O Wallace ouviu a tua palavra, Senhor. Palavra tão dura esta noite, mas ele decidiu aceitar a ti como o único e suficiente Salvador.
perdoa os pecados do Wallace e escreve o seu nome no livro da vida. Nós anulamos todas as amarras, os grilhões que o prendiam no mundo de pecado. Nós pedimos assim, ó Pai, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. O Wallace, fica de frente para a igreja, cruzando as mãos, vamos dizer: bem-vindo à família de Jesus. Juntos, bem-vindo à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. Escolher uma pessoa para você orar por ela? Escolha alguém. Você pode fazer uma declaração de amor para essa pessoa, de preferência se for do mesmo sexo. Diga algo bonito para essa pessoa. Diga: você é meu irmão, você é meu querido, é minha querida. Olha nos olhos da pessoa. Não olha para mim não, olha para a pessoa aí. Diga: eu te amo, querido. Nós somos uma em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesta hora. Se você precisa perdoar alguém, você ouviu a palavra, e você vai perdoar esta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar por esta pessoa. Pai querido, nós oramos como igreja tua nesta noite. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entreguei a tua eleita nesta noite. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que tu guardes a nossa igreja. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda de todo falatório, todo mexerico, toda guerra, toda contenda. Vai reprimindo a inveja, o orgulho, a presunção, todo sentimento que não te adora, que não te louva. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e pedimos: traz nesta noite unção sobre o teu povo, a unção do teu Espírito. Senhor, enquanto oramos, traz renovação, traz unção dos altos céus. Nós estamos quebrando os grilhões. Toda ferramenta preparada contra a DIG, ela não prospera. Toda língua que se levanta em juízo, nós a condenamos na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo. Deus, nós pedimos agora, vai quebrando todo ressentimento, toda mágoa, toda e qualquer tristeza profunda, arranca agora dos corações. Deus, nós pedimos renovação, nós pedimos renovação, nós pedimos transformação, pedimos, Senhor, a graça para orar, para clamar, para buscar a tua face na madrugada, na calada da noite. Desperta o teu povo para a leitura da Bíblia, desperta o teu povo para o estudo da palavra, desperta o teu povo para pregar, para anunciar. Guarda a tua igreja neste mundo mau, Senhor, e ajuda-nos a te servir melhor. Nós oramos e nós recebemos as tuas bênçãos no nome santo e bendito de Jesus. E o povo de Deus alegre e feliz diz amém. Cantemos: como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, bem juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus.
Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Encha o seu coração de palavra. Diga para a pessoa que está do lado: valeu a pena ter vindo hoje à noite. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia. Estamos felizes, vamos dizer: ô glória! E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Brasil, vamos abençoar o Brasil, para esse negócio não parar no meio da viagem, Deus continuar trabalhando. Vamos lá. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor, meu Deus.